Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, louvado seja sempre o nome do Senhor. As pessoas costumam sempre pensar que elas merecem alguma coisa, tanto que não é comum a gente ouvir que Deus nos dá mais do que nós merecemos. Mas nessa frase, que de certa forma ela estará correta, ela esconde um probleminha. Mas o que é que nós tanto merecemos? Pensar nas misericórdias de Deus, como de fato elas são, é importante para a vida de todo ser humano. Salmo 65, agora, versículos 2 e 3, Davi diz assim: Ó tu que escutas a oração, a ti virão todos os homens, por causa de suas iniquidades, se prevalecem as nossas transgressões, tu nolas perdoas. Deus é aquele que recebe misericordiosamente as nossas orações. Observe que Davi era um valente, Davi até foi ungido, Davi, um pouco tempo após ser ungido por Samuel, matou um gigante defendendo Israel e honrando o nome do Senhor. Mas veja que Davi atribui o ouvir as orações às misericórdias de Deus. E ao contrário do que talvez você pense, mas puxa, será que eu não mereço nada? Eu até faço algumas coisas boas. Ao contrário do que pode parecer, o querer encontrar mérito em si mesmo para que Deus ouça as suas orações não é necessariamente uma coisa boa, muito pelo contrário. Porque se precisarmos encontrar méritos em nós para Deus nos ouvir, nos atender, nos abençoar, então significa que vai depender de nós em alguma medida. Isso é bom? É claro que não, porque então você estará sempre preocupado em ter algum mérito diante de Deus. A verdade que Davi nos mostra é que ele escuta as orações dos homens porque ele é bom, ele é misericordioso. A forma como Davi se expressa já demonstra a convicção dele de que Deus não precisaria ouvir nossas orações. Deus não é obrigado a isso, mas Ele quer. Ele poderia ignorar-nos. Deus, o Senhor de todas as coisas, o Criador dos céus e da terra, poderia ignorar a humanidade. Ele poderia dizer assim, estou cansado desse povo, só faz besteira. E não é verdade? Porventura não estamos nós mesmos cansados deste mundo, dessa corrupção, dessa maldade, desse engano e de tudo aquilo que o homem faz? Se nós, seres humanos, estamos cansados de tudo isso aqui e vemos apenas parte, porque muito que acontece não está ao nosso alcance. Imagine Deus olhando para toda a criação, toda a humanidade, e vendo tudo que é feito e tudo que é pensado, tudo que é maquinado, tudo. Deus poderia estar muito mais cansado, não é? Mesmo assim, Deus vendo tudo isso, Ele ouve a oração. Pense você num filho ou em outra pessoa qualquer que você tem uma relação próxima. Então aquela pessoa vai fazendo aquilo que você não gosta, que você não gosta, que você não gosta, que você não gosta. Vai ter um momento na sua relação que você vai ter vontade de deixar para lá. Não quero mais. É tão chato, é sempre fazendo as mesmas coisas que eu não gosto. E você passa a não querer mais ouvir aquela pessoa. Por quê? Porque cansou. Deus, todavia, vendo tudo o que nós fazemos de ruim, vendo como nós somos egoístas, como nós vacilamos tão frequentemente, Davi diz, tu que escutas a oração, a ti virão todos os homens por causa de suas iniquidades. Se prevalece as nossas transgressões, tu nolas perdoa. Ele outra vez, como disse Jesus para Pedro, que perguntou, até quantas vezes eu tenho que perdoar? Jesus disse até 70 vezes 7. Deus outra vez recebe o pecador arrependido, o pecador que vem buscando misericórdia, porque Deus é misericordioso. Então a verdade é que não é porque nós temos alguma coisa que Deus diz assim, vou ouvir, mas é porque é quem Ele é. Ele é misericordioso.
Moisés, em Êxodo 34, quando Deus esteve se manifestando diante dele, não que Moisés tenha visto a Deus, mas Deus manifestou-se diante dele. Então, diz que, tendo o Senhor descido na nuvem, ali esteve junto dele e proclamou o nome do Senhor. E passando o Senhor por diante dele, clamou. Moisés clamou: Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente e longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade e transgressão e o pecado, ainda que não inocenta o culpado. Que coisa fantástica! Um Deus tão grande em misericórdia que perdoa os pecados, ainda que ele não possa chamar o culpado de inocente, porque seria injustiça. Você chamaria o culpado de inocente? De forma alguma. Tanto que Jesus foi à cruz do Calvário para exatamente poder manifestar a misericórdia do Senhor. E por isso que a igreja precisa sempre falar de Jesus. A igreja aponta para Jesus porque foi ele que manifestou as misericórdias. Ou seja, Jesus foi tratado como culpado para que nós fôssemos tratados como inocentes. De forma que na cruz do Calvário nós alcançamos as misericórdias de Deus, porque ele pagou os nossos pecados. Porque Deus é misericordioso. Então é assim que, quando nós levantamos a nossa voz, ele ouve porque ele é misericordioso. Ele ouve sem que nós mereçamos nadinha. Não é assim, olha, eu não mereço tanto, eu mereço um pouquinho, mas Deus deu mais. Não é só isso. Deus nos dá, nos ouve, nos abençoa, sem merecermos nada. Não é pouquinho, é nada. Porque nós somos incansáveis no pecado, na maldade. Nós tantas vezes poderíamos ter cansado a Deus, e Deus continua ouvindo. E isso, veja que Davi mostra, traz esperança. Traz esperança porque Deus mostra que ele está suportando continuamente e disposto a perdoar mais uma vez. E aí os homens então são convocados a ele, são motivados a ele. Puxa, Deus é tão misericordioso que é motivado todo homem a poder ir a ele. Observe que a Bíblia tem uma série de registros de atos de misericórdia de Deus. Um deles, grande misericórdia, foi para com a cidade de Nínive. A cidade de Nínive tinha mais de 120 mil pessoas e era uma cidade grande e pecadora diante de Deus. Deus, vendo quão pecadora era a cidade, mandou o profeta para dizer: se continuarem assim, eu vou destruir a cidade. Não dá mais. Veja que ela chegou, estava chegando no limite. Portanto, não era pouca coisa, não. Era muita. Mesmo assim, quando eles se arrependeram e se vestiram de panos de saco, se humilharam e passaram a clamar por misericórdia, Deus os perdoou. E então o profeta Jonas diz: eu sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Deus, que havia dito que traria o juízo sobre a cidade, desistiu disso, porque eles se arrependeram. Todas essas manifestações de misericórdia que foram reveladas a nós é para que você veja o quanto nós podemos desfrutar das misericórdias de Deus. É para que você recobre ânimo e diga assim: puxa, não é pelo quem eu sou, é por quem Deus é, que eu posso me achegar confiando nas misericórdias dele, manifestas em Cristo Jesus na cruz do Calvário. Por meio dele, e só dele, porque foi ele que foi culpado no lugar dos culpados, para nos tornar inocentes, sendo ele o único inocente. E assim Deus manifestasse as suas misericórdias. Por isso, então, o apóstolo João, na primeira carta, capítulo 2, diz para todos nós: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Não é um estímulo ao pecado, não é um estímulo a liberar. Nunca foi. Deus nunca estimulou o seu povo a viver libertinamente em pecado. Mas
Deus manifesta as tuas misericórdias, para que, se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. É para que, quando acontecer e arrependido nos lançarmos diante do Senhor e pedirmos perdão e misericórdia, alcançarmos o favor de Deus. É para isso que Deus revela a sua misericórdia a nós. Portanto, se achegue ao Senhor, jamais esperando de si mesmo algo, jamais pensando que Deus está procurando em você algo de bom que possa atender, que possa dizer, aquela pessoa é boazinha, vou ouvi-la. Não. A esperança da salvação, das misericórdias manifestas em Cristo naquela cruz, é para que todo homem se lance, se jogue, se derrame diante de Deus, confiando unicamente no fato de Deus ser grande em misericórdia, clemente, compassivo e perdoa o pecado de todo aquele que o confessa em Cristo Jesus. É para que isso aconteça que Ele revelou a nós as suas misericórdias. Então se achegue a Ele confiadamente. Vamos orar. Senhor Deus amado, obrigado por tudo. Obrigado pelas tuas misericórdias. Obrigado, Senhor, por quem Tu és. Porque isso nos traz segurança e confiança. Porque uma vez que não é por quem somos, mas por quem Tu és, sabemos que podemos nos achegar confiadamente, confiando tão somente nas misericórdias do Senhor, que nos foram manifestas pela justiça do justo e justificador, Jesus Cristo. Assim, ó Deus, ouve sempre nossas orações e com Tua graça e misericórdia, atende-nos. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a todos e um bom dia.